se um sujeito, um cientista, um investigador, descobre algo de importância vital, mas por um motivo qualquer ele não consegue comunicar isso ao restante da humanidade, ou à comunidade de pesquisadores, etc. O que acontece com ele? O trabalho dele foi perdido, foi jogado fora. Então, aparentemente sim, porque a coisa não se integra na cultura humana, então permanece desconhecido. Por outro lado, é sabido que muitos conhecimentos importantes aconteceu exatamente assim. Né? Quando, por exemplo, eu descobri o negócio da teoria dos 4 discursos, eu descobri também que Santo Tomás e Avicena tinham vislumbrado a coisa, tá certo? E permaneceu totalmente ignorado. Ninguém ligou para aquilo e ficou durante séculos como se não fosse, como se não existisse. Do mesmo modo, se você pega as obras de Jean Baptiste Vico, que são tão importantes, das quais sai praticamente toda a visão moderna da dimensão histórica, está lá em Jean Baptiste Vico. Ele escreveu aqui no século XVIII, permaneceu desconhecido até o século XX. Muitas coisas acontecem assim. Há elementos da filosofia de Leibniz que só agora estão sendo descobertos, e até da filosofia de Aristóteles, tá certo? Então, como é que fica isso? Isso, a mim, me parece que torna altamente problemática a relação entre realidade, conhecimento e história da cultura. Porque, veja você, se você tomar a palavra realidade como assim, o conjunto, o sistema das coisas e fatos. Eu chamo conjunto o sistema por quê? Quando eu utilizo a palavra sistema, quer dizer que são elementos que estão articulados entre si. Mas nós sabemos que, na realidade, tem coisas que não estão articuladas umas com as outras. Como dizia Edmund Husserl, não há uma embriologia dos triângulos nem uma trigonometria dos leões. São dimensões que são completamente heterogêneas e incomunicáveis. Isso também existe na realidade. A ideia holística de que tudo tem a ver com tudo, ela é errada. Muito tem a ver com muito, mas nem tudo tem a ver com tudo. Então, articular, a ideia de conjunto, quer dizer que é apenas uma somatória, com a ideia de sistema, e articular dialeticamente, acho que isso nos dá também uma ideia do que entendemos por realidade. Também falando coisas e fatos, porque fato é aquilo que sucede, aquilo que acontece, né? E uma coisa, você não pode dizer que ela esteja acontecendo, uma pedra está parada no chão não quer dizer que ela está acontecendo. Bem, você pode dizer isso, mas o modo de presença de uma coisa não é o modo de presença de um fato. Claro que uma coisa é um fato, tá certo? Ela existe de fato, e um fato também se compõe de coisas, um fato que se passa com coisa nenhuma não é um fato. Então, também aí você tem uma relação dialética de fato e coisa. Então, vamos dizer, a realidade é o conjunto ou o sistema, conjunto e sistema dos fatos e coisas. E se você... O que é o conhecimento humano? Bom, é o conjunto, o sistema daquilo que um grupo de pessoas muito inteligentes e muito letradas sabe num determinado momento. Ou até aquilo que sabe ao longo dos tempos. Porém, nós não temos sequer uma visão disso aí. Por exemplo, nós sabemos que em outras épocas houve ciências altissimamente avançadas das quais nós perdemos tudo. Né? O exemplo, aquele famoso livro do arqueólogo Schwaller de Luix, o arqueólogo polonês, Le Temple de l'Homme, o Templo do Homem, onde ele, investigando ali o Templo de Luxor, ele descobriu que os egípcios tinham uma ciência cosmológica complexíssima que nos escapa completamente. Toda hora isso acontece, ou seja, nós não temos sequer uma visão do conjunto do conhecimento humano. Mas uma coisa nós sabemos, o conjunto do conhecimento humano, por gigantesco que seja, ele é apenas um átomo em comparação com o conjunto da realidade. Isso quer dizer, a maior parte das coisas nos é desconhecida. Mas aquilo que nos é desconhecido, se faz parte da realidade, tá certo? Então ele tem que ser levado muitíssimo a sério. Existem muitas coisas que, de fato, nos escapam, né? Num infinito de coisas nos escapam, mas nós não podemos fazer de conta como se elas não existissem. Nós não podemos levar em conta só o que a humanidade conhece, embora haja uma tendência muito forte para fazer isso, porque o que a humanidade conhece é muita coisa, é quase inabarcável.
Então, nós temos a impressão que, vamos dizer, o conjunto do conhecimento humano, numa determinada época, uma época que se considera avançada cientificamente, é o conjunto da realidade. Não é isso? A classe científica, sobretudo, nos fala num tom de quem dominasse a realidade. Isso é absolutamente falso. Não é isso? Por mais avançada que esteja uma ciência, mesmo dentro do campo dela, é legítimo assegurar que o número das coisas que ela desconhece é maior do que aquelas que ela conhece. Tá certo? Então, esse desconhecido é que é a realidade. O conhecido é apenas, vamos dizer, uma imagem disso na mente humana. E não pode competir com a realidade nem em extensão e nem em densidade. Porque o conjunto do conhecimento humano não passa de um conjunto de operações mentais e signos que nós temos na cabeça, não coincide com a realidade. Ele pode representar a realidade sob certos aspectos, ou seja, ele coincide com ela sob certos aspectos, mas não sob todos. Né? Então, é mais ou menos a relação entre, vamos dizer, o cardápio e a comida. Todas as comidas que tem no restaurante estão representadas no cardápio, mas não adianta você comer o cardápio. Quer dizer, há uma diferença de plano, como se fosse, vamos dizer, do plano para o espaço, há uma diferença de dimensão. Então, o conjunto do conhecimento humano está separado da realidade, está distinto da realidade, não só pela sua extensão, mas pela diferença de dimensões. A realidade, por assim dizer, existe na realidade, ela existe no espaço-tempo. E o conhecimento humano só existe sob a forma de registros e signos. Não é isso? Registros que podem também, por sua vez, ter uma existência material, por exemplo, bibliotecas, arquivos, microfilmes. Tá certo? E isso também é uma existência material. Só que a existência material do registro não é a mesma coisa que a existência material dos objetos sobre os quais o conhecimento versa. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega aqui, você tem uma coleção de registros sobre animais e outra coleção de registros sobre minerais. Né? Os registros fisicamente têm a mesma forma. São livros, são microfilmes, são arquivos, etc, etc. Mas isso não torna um animal parecido com um mineral. Então, veja, todas essas coisas, elas têm que ser levadas em conta. Nós esquecemos e costumamos raciocinar assim, metonimicamente. Nós damos um salto, vamos dizer, do instrumento para a função ou da parte para o todo. E isso nos confunde o tempo todo. Esquecemos de fazer essas distinções, que na verdade são elementares. Né? E ainda dentro dessa ordem de considerações, tem o seguinte: você descobrir alguma coisa, descobrir algo que os outros não sabem. A totalidade do conhecimento humano foi descoberta assim. Foi um sujeito que descobriu uma coisa que os outros não sabiam e depois ele contou para os outros. Os outros podem ficar muito contentes com isso, ou podem rejeitar, podem duvidar, pode levar séculos até integrar aquilo. Então, isso quer dizer que o conhecimento sempre começa na consciência individual isolada. E depois se dissemina. Então, isso quer dizer que a massa da realidade, né, para se integrar no conhecimento humano, tem de passar pelo filtro de uma cabeça. Já parou para pensar nisso? Quando Newton descobre a lei da gravitação universal. Bom, os objetos já estavam se relacionando uns com os outros, de acordo com essa lei, fazia milênios, desde que o mundo é mundo, só que ninguém sabia. Isso só entrou na esfera do conhecimento humano através da cabeça de um sujeito chamado Newton. Então, é como se uma coisa imensa tivesse que passar por um buraquinho ínfimo. O buraco da agulha, né? Então, a cabeça do sujeito que descobriu aquilo é o buraco da agulha, por onde esta realidade imensa, que é a relação gravitacional entre os vários corpos, saiu do que era pura realidade e entrou no mundo do conhecimento humano sem deixar de ser realidade. Mas isso quer dizer que, se não fosse a existência deste indivíduo singular e de muitos outros indivíduos singulares por onde se realizou a mesma operação, nós nada saberíamos. Porra. Portanto, você saber algo que os outros não sabem é uma situação muito privilegiada. E eu considero que é uma honra extraordinária que Deus concede a algumas pessoas. Você vê, a maior parte das pessoas se esforça estudando para saber apenas aquilo que os outros sabem. Né?
Você faz um curso universitário, tudo que eles vão te ensinar lá é alguma coisa que eles sabem. E você, que não sabe nem isso, você está lá pedindo para as pessoas te ensinarem aquilo que elas sabem. Não é isso? E quando você consegue saber uma parte considerável daquilo que os outros sabem, você é considerado um sujeito letradíssimo, cultíssimo, às vezes um cientista, um sábio, etc, etc. Imagina então você saber uma coisa que nenhum deles sabe, né? Então, isso significa que você se tornou um desses elos pelos quais a realidade passa e se integra no conhecimento humano. Né? E isso, é claro que é uma posição altamente lisonjeira, por assim dizer. E, por isto mesmo, por ser, vamos dizer, um especial favor que Deus concedeu a você, de você ser o, entre aspas, descobridor de alguma coisa, você precisa ver que você é e você tocou na dimensão da realidade sem você ter de passar pelo beneplácito do conhecimento humano. Ou seja, você não tem as bênçãos do conhecimento estabelecido. Você está ali sozinho na jogada. Então, isso quer dizer que você está de posse de duas realidades. Primeiro, a realidade que você descobriu. E segundo, o fato de que você descobriu, o qual também é realidade. Então, aconteceu na vida, por exemplo, sei lá, aconteceu na vida de Louis Pasteur, aconteceu na vida de Isaac Newton, aconteceu várias vezes na vida de Leibniz, várias vezes na vida de Aristóteles, viu descobrindo coisas. Né? Então, este fato acontecido a uma inteligência singular, ele faz parte da realidade tanto quanto a realidade que o sujeito descobriu. Então, quer dizer, ele tem duas realidades na mão, das quais ele tem a certeza, de uma ele pode ter a certeza por evidência, por prova, e da outra ele tem a certeza tipo cartesiana, quer dizer, eu penso, logo existo. Quer dizer, ou como dizia o padre Stanislau lá dos Anjos, se eu sei que sei. Então, eu sei que as coisas são assim, e pior ainda, eu sei isto. Então, você está diretamente ancorado na realidade, por assim dizer, por dois pés. Pelo lado objetivo, da coisa que você descobriu, e pelo lado subjetivo, a certeza que você tem de saber aquilo que você sabe. Isto lhe dá, neste campo, uma autoridade monstro. Porque você é o cara que sabe, os outros não sabem. Né? Ou como dizia Isaac Newton, eu estudei isso e você não. Então, aqueles que passam por essa experiência adquirem, vamos dizer, uma segurança de si que a maior parte dos seres humanos jamais vai ter. A maior parte dos seres humanos depende da autoridade do conhecimento. Seja o conhecimento verdadeiro ou falso, pode ser a autoridade da mentira também, que todo mundo repete e vocês... Maria vai com as outras, você acredita que você, pensando assim, você está escorado numa população inteira, diz, não é possível que estejamos todos enganados ao mesmo tempo. Bom, isso dá uma certeza, sem dúvida, mas isso não se compara de jeito nenhum à certeza do conhecimento solitário, né? Que é sempre dupla, objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Eu sei isto, e porque eu obtive a prova, a demonstração, e eu sei isto porque eu sei que sei. Toda a nossa formação deve ser para nós nos tornarmos capazes disto, saber o que os outros não sabem, né? E não precisar, portanto, do beneplácito de ninguém. É só assim que você adquire a verdadeira autonomia. Hoje em dia todo mundo fala, não, você tem que pensar com seus próprios miolos, você tem que ser independente, você tem que ser autônomo. Eles não sabem o que eles estão falando. Porque nunca aconteceu para esses desgraçados de saber alguma coisa que os outros não sabiam. Nunca. E se acontece por minuto, eles ficam aterrorizados e tratam de esquecer. Porque eles não aguentam ficar sozinhos contra todo mundo. Você verá, qual é o momento inaugural da nossa civilização? Não é a crucificação do Nosso Senhor Jesus Cristo? Não é a morte do Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? E quem ali estava entendendo o que estava se passando? Só ele. Ele não diz, pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo, mas eu sei o que eles estão fazendo. E pior, só eu sei. Então,
este é o tema, vamos dizer, um dos temas mais constantes do meu pensamento, que é o tema da testemunha solitária. A testemunha solitária é o pilar de todo o conhecimento, né? Ela não é uma exceção, ela não é um erro. Se você suprimir a testemunha solitária, todo conhecimento se torna impossível. Porque só é possível um pesquisador descobrir o que os outros já sabem, né? Então, a história das ciências consistiria em uma única descoberta, que foi a primeira. Os outros só teriam que repetir a primeira. E nós sabemos que as coisas não são assim. Isso quer dizer que a todo momento alguém descobre uma coisa que os outros não sabem. Essa coisa pode ser, vamos dizer, um acontecimento muito modesto. Por exemplo, no caso, vamos dizer, da testemunha de um crime. Você é a única testemunha, só você viu, né? Você sabe, então, quem matou quem. Você não pode provar. Por quê? Porque você é a prova. Você é o único elemento de prova. Então, isso, claro, lhe traz uma responsabilidade tremenda. Né? Você pode, porque a partir do que você sabe, você talvez possa dar aos outros alguns meios de investigar para que eles descubram também. Mas só você pode fazer isso, o outro não pode. Quem não sabe, não pode. Quem não sabe, não pode ensinar. Ou pode ser um conhecimento de importância universal. Pode ser a lei da gravitação universal, né? Pode ser o Big Bang, ou qualquer coisa desse tipo. Tá certo? Pode ser alguma coisa que não é nem tão grande, nem tão pequena. Quando eu descobri a teoria dos 4 discursos, aliás, eu não descobri a teoria dos 4 discursos, eu descobri que Aristóteles descobriu, e que ninguém sabia, né? Então, eu acredito que, potencialmente, eu modifiquei o rumo dos estudos aristotélicos para sempre. Ninguém que tenha passado por isto vai entender Aristóteles do jeito que entendia antes. E se você entendeu que as coisas são realmente assim, como eu digo naquele livrinho, você entendeu que o número de besteira que se escreveu sobre Aristóteles é uma montanha, né? Pessoas que... Quantas vezes a gente não lê assim, não? Existe aquele mundo totalmente lógico, estruturado, racionalístico de Aristóteles. Isso nunca existiu. Mas o número de pessoas que vê Aristóteles assim é grande. E você não entender Aristóteles é você não entender um dos pilares da nossa civilização. Portanto, você corrigir essa visão de Aristóteles torna tudo mais claro em inúmeros departamentos do conhecimento humano. Bom, eu descobri isso faz muito tempo. E não foi só isso que eu descobri, evidentemente, mas descobri outras coisas menores, né? Mas isso, para mim, foi uma coisa decisiva. Porque durante um momento, eu tenho na minha mão a chave que aciona o rumo dos estudos aristotélicos. Não no Brasil, mas no mundo, porque no Brasil não havia estudos aristotélicos. Quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. Olha, só você pensar nisso, você vê que aonde nós vamos parar, gente, né? Quer dizer, você pega perto de nós, assim, a Zâmbia, a Serra Leoa são Atenas. Não é isso? Então, o Brasil desceu a uma dimensão de burrice que já chega a ser sub-humano. Eu vi essas entrevistas com o Bolsonaro, que aquelas pessoas estão num nível sub-humano. Quer dizer, você não saber formular uma pergunta para um entrevistado, você querer só fazer pegadinha verbal, né? Tipo, você pertence ao mesmo partido do fulano. Eu digo, o que é isso? É coisa de criança, né? Nós chegamos nesse ponto em que jornalistas profissionais fazem essas brincadeirinhas idiotas, né? E acreditam que estão exercendo a profissão.